Olá pessoal! Na nossa quarta aula começaremos agora a estudar divisão silábica. Aquele assunto que para muitos pode parecer uma maravilha, facílimo, desde os tempos antigos dos bancos escolares, mas para outros tem se tornado uma verdadeira dor de cabeça, sobretudo em concursos de tribunais e algumas bancas que começam a trabalhar já de maneira forte essa questão de separação. É engraçado como as pessoas muitas vezes estudam concordância, regência, crase, colocação pronominal, uma série de coisas, análise sintática. Aí quando vem para divisão silábica, fonética, aqueles assuntos menores, o cara geralmente tem problemas. Porque não se lembra mais, ou pensava que era pelo som, que era falando a palavra, cantando, chamando, cada coisa maluca que se aprende por aí. Vamos relembrar um pouco sobre divisão silábica, que é um assunto que está retornando aos programas das bancas examinadoras. Nas provas de língua portuguesa, seja nos tribunais, nos mais diversos cargos públicos, começa a aparecer novamente. E não é que tem muita gente se enrolando nisso? Pois é. Vamos começar então com o conceito básico de sílaba. Parece bobagem, mas para saber divisão silábica, temos que retomar aquele conceito de sílaba que falamos aí nas aulas anteriores. Vamos retomar? Vamos lá, acompanhe com a gente. Sílaba. Fonema ou grupo de fonemas emitidos num só impulso da voz, formada necessariamente com uma vogal. Aqui se agregam ou não semivogais ou consoantes. Pessoal, no conceito de sílaba, é muito importante que você se lembre. Nós já vimos nas aulas anteriores, vamos relembrar. Sílaba tem que ter vogal. Bora. Para ser sílaba tem que ter o quê? Vogal. Vai, tem que ter o quê? Vogal. 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 Não se esqueça disso, pelo amor de Deus. Olha, tem que ter vogal, tá certo? Sílaba, vai. Sílaba tem que ter o quê? Vogal. Tem que ter o quê? Vogal. Então veja, se toda e qualquer sílaba tem que ter vogal, fácil. Nessa primeira palavra que nós estamos separando aí, veja agora, acompanhe com a gente. Gnomo. Muita gente separa, né? Gnomo. Olha só. Gnomo. Claro que não. A palavra gnomo é uma palavra com duas sílabas. E a palavra feldespato? Que é isso, professor? Feldespato é um mineral. Como é que eu separo o feldespato? Hã? Feldespato? Seria isso? De jeito nenhum. Olha só. Feldespato possui 3 sílabas. Mas como é que fica isso, professor? Olha só. Na palavra gnomo, você não pode separar gnomo por critérios de pronúncia, de fala. A palavra gnomo só possui 2 vogais, 2 os. Se só possui 2 vogais, para ser sílaba tem que ter o quê? Para ser sílaba tem que ter o quê? Hã? Pois é. Se para ser sílaba tem que ter vogal, é claro, se eu só tenho 2 vogais aí, nesse caso, gnomo, quantas sílabas eu tenho? Quantas? Hã? Pois é, são 2 sílabas. Então, se você tem 2 vogais, 2 sílabas. Como é que eu separo então gnomo? Como é? Gnomo. Hã? Não. Gnomo. Entendeu por quê? Na palavra feldespato, e agora? Agora é com você. Feldespato, como é que eu separo? Hã? Quantas vogais? Quantas vogais? Quantas? Feldespato. 3 vogais. Se são 3 vogais, feldespato. Não é isso? Feldespato. Então veja, você tem uma palavra com 3 sílabas. Entenderam isso? Vamos lá. No critério da divisão silábica, portanto, você precisa relembrar o conceito de sílaba. Se é divisão silábica, você vai separar a sílaba, ou seja, a estrutura que detém vogal. Ok? Vamos lá. Ainda nesse critério de divisão silábica, você tem algumas regras que são importantes. Às vezes as pessoas esquecem aí. Vamos ver, olha só. Acompanhe com a gente. Na separação das sílabas que formam uma determinada palavra, vale a seguinte regra geral. Não se separam letras representativas da mesma sílaba, óbvio. Se eu estou na mesma sílaba, é claro que eu não separo, não é fácil. Vamos conhecer essas regras agora. Entre as regras existentes, ó. Primeiro grupo de regras. Não se separam letras que representam ditongos e tritongos. Claro. Pessoal, vamos relembrar o conceito de ditongo? No conceito de ditongo, vogal e semivogal na mesma sílaba. Não é na mesma sílaba? Se eu formo a mesma sílaba com o ditongo, é claro, eu não posso separar. O mesmo serve para os tritongos.
Então, eu não separo os ditongos e, claro, eu irei separar os hiatos. Eu não separo ditongo e tritongo e irei separar os hiatos, que é exatamente a segunda regra aí. Veja um hiato separado, acompanhe conosco. Separam-se os hiatos, saúde, fluir, percebeu? Diferente de quaisquer, uruguaiana, ó, tritongo. Aqui eu tenho 2 ditongos, tá vendo aqui? Então, nos ditongos e tritongos eu não separo. Os hiatos, sim, certamente eu separarei. Na próxima regra, olha só, atenção aqui, leia conosco. Separam-se grupos formados por ditongo decrescente, lembra? Ditongo decrescente, vogal primeiro, depois semivogal. Formados por ditongo decrescente mais vogal. Olha só. Aia, eia, oia, uia. Nessa mesma estrutura, ditongo decrescente mais vogal, a tendência é que sempre, claro, caracterize e visualize bem esse ditongo decrescente e coloque a vogal no final. Veja, praia. Eu não vou separar pra e a depois. Eu primeiro priorizo o ditongo, eu puxo o i para junto do a, formando o ditongo, e depois eu jogo a vogal que sobra para lá. O mesmo para teia, veja. Eu formo o ditongo primeiro, entendeu? Você primeiro forma o ditongo para depois separar a vogal. Jóia, a mesma coisa. Jói, a. Priorize o ditongo. Forma-se o ditongo decrescente e depois separa-se a vogal. O mesmo em saborei, esteio, arroio, conluio, tuiuiu. Essa é a diferença. Primeiro se forma o ditongo decrescente para depois se colocar a vogal, ok? Não se separam ainda os dígrafos, ó. CH, LH, NH, QU, GU. Claro. Tocha, filha, ninho. Querer, lembram? É um dígrafo porque tem som de K, não é isso? Querer. Guerra, GU é dígrafo. Por quê, pessoal? Tem som de G forte. O U não é pronunciado, não é isso? Nos 2 casos, o U não é pronunciado, não esqueça. Os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilhado, XC, XS, todos eles são separáveis. Olha os exemplos aqui. Carro, nascer, desço, excesso, exsicar, são palavras que possuem dígrafos separáveis. Agora, claro, quando você começa a observar dígrafos separáveis e não separáveis, é importante observar mesmo a natureza de cada um deles, a característica. Na palavra nascer, por exemplo, você não vai dizer nascer. Lembra? Você não nasce, não cresce, não esqueça. Nascer, mesmo havendo um único som, esse próprio dígrafo aí é um dígrafo separável. O S para um lado, o C para o outro. Já na palavra ninho, por exemplo, você não vai separar. O NH, o LH, essas palavras não podem, esses dígrafos, essas estruturas não podem ser separadas, tá certo? Nessa mesma estrutura agora, vamos acompanhar então agora a letra, o caso, né? A regra de número 6, ok? Vamos ver mais uma regra de divisão silábica. Vamos lá, acompanhe com a gente. Na regra 6, olha, encontros consonantais separáveis, alguns deles, abdômen, BD, submarino, aptidão, digno, são alguns exemplos de encontros consonantais separáveis. Separam-se ainda as vogais idênticas, olha, todas elas, A, E, I, O, U, todo A, E, I, O, U idêntico nas palavras, tem que ser separado. Os encontros CC e C cedilhado também. Ó, vamos ver os exemplos aqui. Saara, vogais idênticas, separadas. Compreendo também. Xiita, vogais idênticas. Uma em cada sílaba. Formam hiato. O mesmo para voo, para cuúba, occipital ou occipital, intelecção, C cedilhado. São regras que obedecem esse campo 7 aqui, ok? Vamos lá? Grupo 8. Na divisão silábica, não se leva em conta os elementos mórficos das palavras, os prefixos, radicais e os sufixos. Como assim, professor? Olha só. Quando falamos em elementos mórficos, os morfemas, estamos falando de prefixos, sufixos. Essas estruturas, in, a, des, pré, intra, super, semi, essas palavras, uma vez agregadas ao vocábulo, esses prefixos, esses morfemas, uma vez agregados à palavra mesmo especificamente, claro, eles passam a fazer parte dessa palavra. Se eles passam a fazer parte, por exemplo, a palavra avô. Então, se eu digo, por exemplo, bisavô, eu tenho que colocar bisavô.
e não bisavô. Percebeu? Uma vez que eu coloco o prefixo na palavra, esse prefixo passa a fazer parte da palavra. Eu passo a considerar um pacote só, uma coisa só. Então, na hora de separar, eu considero as sílabas separadamente mesmo. Bisavô. Cada um no seu quadrado. Entenderam isso aí? Vamos lá. Então, os morfemas são desconsiderados para efeito de divisão silábica. Ok? Vamos à próxima regra. Vamos lá. Acompanhe com a gente. No campo 9. Nunca uma sílaba terminará em consoante se a seguinte se iniciar por vogal. A consoante sempre se ligará à vogal seguinte, à vogal subsequente. Olha só. Sublingual, consoante, consoante. Então, separa. Mas quando eu digo subentender, eu tenho que ser subentender. Eu não separo o B do L, duas consoantes. Se existe vogal depois, ela se liga à vogal. Disfunção, consoantes separam-se. Nesse caso aqui, disenteria, você tem o disen, porque a palavra seguinte, enteria, enteron, entérica, com vogal. Então ela se junta à vogal. Supermercado, superamigo são outros exemplos em que a estrutura, o morfema, se liga à vogal subsequente. Ok? Vamos falar um pouco agora de translineação, a mudança de linha. Gente, na translineação, ou seja, a partição de palavras no final da linha, a regra é bastante simples. Nunca deixe vogal órfã no final da linha ou no começo de outra linha. Vogal isolada, vogal sozinha. Nas próprias redações de concurso, evite fazer isso. No mês de agosto, aí coloca A, tracinho, gosto. Não pode. Você precisa colocar tudo junto. Mas e se não tiver espaço? Vá para a linha seguinte e escreva normalmente. É importante que você faça isso. Na translineação, existem algumas regras. Como você não deve colocar vogal isolada, vogal sozinha, fica fácil. Você vai observar que sempre as vogais precisam estar juntas. Evite deixar a vogal isolada na frase. Vamos ver essa regra direitinho, vamos ver alguns exemplos agora. Vamos lá, acompanhe com a gente. Nesse trecho, além das normas estabelecidas, vemos os dissílabos. A palavra aí, a palavra sair. Eu saí cedo ontem. Se eu digo eu saí, eu tenho que dizer, ó, saí. Mas mesmo no final de linha, eu não posso partir. Da mesma forma, a palavra ato, a palavra rua, a palavra ódio, eu preciso evitar essa divisão. Dentro, claro, da estrutura da frase, no final da linha, eu não posso deixar letra isolada no final. Acabamos de dizer isso. Então, na partição de palavras, claro, eu devo colocar agosto, por exemplo, e não agosto. Lagoa, junto, e não lagoa separado. Não posso. Vogal órfã, nem pensar. Na partição de compostos e fenizados, isso aí já é segundo o acordo ortográfico, veja bem. Quando a gente fala do acordo ortográfico, agora que entrou em vigor, ele fala que se você tem uma palavra formada por hífen, por exemplo, pé de moleque, ou então casa grande, casa tracinho grande. Se você for separar essa palavra e na separação, na hora da mudança, da separação, a divisão ocorrer em cima do hífen, em cima mesmo, eu preciso repetir o hífen na linha de baixo. Entendeu isso? Se a separação acontece em cima do hífen, eu tenho que colocar o hífen da palavra mais o hífen da separação. Certo isso? Vamos ver como é que fica essa maluquice aí, essa loucura. Mas é isso mesmo. Vamos lá, preste atenção agora. Olha os exemplos. Saca-rolhas. Separando-se as linhas, saca, tracinho, rolhas, tracinho de novo. Ó. Eu tenho que colocar no final da linha e no começo da linha seguinte. O mesmo para melão de São Caetano. Eu coloco o hífen no final da linha, separou a palavra, o hífen no começo da linha de baixo. O mesmo para Maria vai com as outras e todas as palavras aí que formam elementos compostos. Vamos à nossa primeira questão. Vamos lá. Importante exercitar. A sequência de palavras cujas sílabas estão separadas corretamente é separação correta. Veja, um grupo imenso de palavras para você avaliar cada uma delas. Se você preferir, você pode pausar o seu vídeo agora, analisar as palavras e depois colocar o play para que a gente possa seguir o comentário. Fica a seu critério, tá certo? Você precisa construir essa aula. O nosso objetivo é interagir o máximo com você. Sabemos que as videoaulas não têm tanta essa capacidade de interação, mas tentamos fazer o melhor possível. Você pode congelar agora a sua imagem na própria questão, responder numa folha avulsa de papel, em seguida teclar o play e aguardar o nosso comentário. Pode fazer isso se quiser. Vamos ao comentário então. Vamos lá.
A resposta da questão, o comentário da separação silábica. Acompanhe conosco. A sequência de palavras cujas sílabas estão separadas corretamente, separação correta. Na palavra adjetivação, um primeiro problema. O D ficou junto do J, não pode. Tem que ser adjetivação, essa é a forma correta. Imperdoáveis está correto. Boiadeiro, mais um erro na separação silábica, lembram? Primeiro o ditongo decrescente, eu tenho que puxar o I para trás. Boiadeiro. Aqui embaixo é a forma correta. Na palavra interveio, na letra B, um problema de separação. Aquela mesma regra que acabamos de estudar. Você tem aí o I, que deve ser puxado pelo E. A formação do ditongo decrescente seguido de vogal, como em interveio aqui embaixo. Intuito, não se separa, gente. Tui é um ditongo. Na palavra bisavô, mais um problema, acabamos de falar. Mesmo que eu tenha um prefixo, eu não devo separá-lo do restante da palavra. A forma correta é bisavó. Ok, bisavó. Nesse caso aqui agora, a resposta certa é a letra E. Fluido, atmosfera e interveio. Essas são as formas corretas. Vamos fazer mais uma. Na segunda questão você tem: está correta a separação silábica de todas as palavras da opção? Você tem a opção agora de colocar a pausa ou de seguir conosco nesse vídeo aí. Vamos lá. Veja o comentário da segunda questão. Está correta a separação? Caixinha. Está correto. Balaio, professor. A letra A é a resposta certa. Na letra B você tem respondia, silêncio, um ponto não pacífico entre os gramáticos. Por isso colocamos em letra verde. Olha só. Na regra agora prevista pelo acordo ortográfico, nós podemos ter as proparoxítonas eventuais, aquela história de separar ou não os ditongos crescentes finais da palavra. É aquela loucura, aquela briga intensa dos dicionaristas, né, dos elementos da gramática, do dicionário, aquele rolo todo do pessoal aí. Claro que na prática, a palavra silêncio, paroxítona terminada em ditongo crescente. Portanto, a separação mais adequada não é a única correta, porque também é dicionarizada, mas a forma correta vamos ver aí, que é exatamente silêncio. O I junto com o O, formando ditongos. Vamos seguir aí a questão, vamos lá. Abotoando, mais um erro na separação. Abotoando, separa. Na palavra ignora, claro, ignora. Essa é a forma correta. Melancolia, mais um equívoco, tem um hiato aqui, eu preciso separar, está incorreto, portanto. Na palavra transatlântico, mais uma vez, eu não separo o morfema. Transa, sempre cada um na sua estrutura, tá certo? Vamos lá. A última questão desse bloco. Assinalar a alternativa em que todas as palavras não têm suas sílabas separadas corretamente. Veja, todas as palavras, as sílabas corretamente separadas. Vamos lá. Se ele quer aqui em que todas não têm, fácil. Todas as palavras da letra A estão separadas corretamente, assim como na letra B, na letra C e na letra E. Todas estão corretas. A única que não tem as palavras separadas corretamente é a letra D de dado. Veja por quê. Voluptuoso. Eu não posso aqui, ó, voluptuoso, nessa forma. Essa é a separação correta. Psicologia. Eu tenho que separar o I do A. Essa forma é incorreta, é errada. Exceder, X e depois o C. Benigno, benigno. Essa é a forma correta de separação, ok? Então, na divisão silábica, claro, começamos a avaliar a importância de você saber o conceito de sílaba e saber colocar, claro, cada estrutura no seu devido lugar. Isso é muito importante, para que você possa exatamente dividir as estruturas da melhor forma possível. É isso aí, ok? Vamos à mensagem dessa aula de hoje. Vamos lá. Acompanhe com a gente. É graça divina começar bem. Graça maior, persistir na caminhada certa. Mas graça das graças é não desistir nunca. Vocês conhecem essa pessoa? Pois é, ele mesmo, Dom Helder Câmara. Precisamos persistir. Graça das graças é não desistir nunca. Não desista nunca dos seus ideais. Continue estudando e vamos com a gente. Conte com a gente para isso aí, com toda a equipe do Eu Vou Passar. Estamos aqui para isso. Um forte abraço. Até a próxima.